Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 101, o banho de sangue provocado pela Bijudama. Terra da Lua, um vale acidentado e desolado, cercado por picos imponentes e rochas irregulares. Os ecos de um rugido reverberavam ferozmente pelas montanhas. Kakuzu estava no topo da montanha com um pé apoiado em uma rocha, observando silenciosamente a paisagem única. Kakuzu-sama, Hokuno retornou, disse a Nabusa, assistente pessoal de Kakuzu, com um sorriso atrás dele. Kakuzu assentiu levemente. Atrás dele, um jovem carregando uma caixa enorme nas costas se aproximou. Era Issei Hokuno, outro subordinado de confiança de Kakuzu na cidade. Hokuno parou diante de Kakuzu, colocando a caixa no chão com cuidado. Curvando-se respeitosamente, ele disse: Kakuzu-sama, o item que você solicitou foi concluído. Ao abrir a caixa, ele revelou uma enorme espada larga de aço, com 2 metros de comprimento. A lâmina havia sido forjada por um renomado artesão da Terra da Neve, encomendada pela avultada quantia de 600.000 RY. Kakuzu estendeu a mão e pegou a espada larga com facilidade. Era, sem dúvida, uma arma magnífica, um símbolo de orgulho para qualquer guerreiro. No entanto, Kakuzu não tinha intenção de usá-la em batalha. Para ele, era apenas uma ferramenta de experimentação. Com um forte ruído, os fios da técnica Medo do Rancor da Terra de Kakuzu se desfizeram, e seu corpo se abriu em um instante. Suichi, ele ordenou. De dentro do corpo de Kakuzu, Suichi emergiu. A testa de Kakuzu se contraiu levemente, e Suichi imediatamente seguiu suas instruções não ditas, canalizando chakra por todo o corpo. Agachando-se, Suichi começou a se transformar. Chakra vermelho escuro borbulhou e envolveu todo o seu corpo, solidificando-se em uma aura tangível. Atrás dele, 3 caudas de chakra cintilavam ameaçadoramente. Após 2 anos e meio, o experimento de Kakuzu finalmente foi concluído. A casca de chakra do 3 caudas foi selada dentro do corpo de Suichi. Alguns podem questionar por que Kakuzu selou apenas a casca do chakra em vez de todo o 3 caudas, criando um Jinchiki de verdade. A resposta está na natureza do Suichi. Suichi não era uma pessoa de verdade, carente de consciência independente. Isso por si só o diferenciava de um Jinchiki genuíno. Além disso, o corpo de Kakuzu, antes desprovido de tecido orgânico, só começou a apresentar sinais de crescimento biológico após ser infundido com as células de Hashirama. Embora os corpos de suas criações também tivessem começado a desenvolver carne, sua resistência física ainda era fraca e necessitava de mais aprimoramento. Selar uma besta com cauda inteira seria semelhante a usar um pergaminho de selamento padrão. Se a besta entrasse em frenesi, ela poderia se libertar. Para minimizar os riscos, Kakuzu optou por uma abordagem cautelosa e gradual. Levantando a espada larga, Kakuzu gritou: Agora vem até mim. Uma mistura vermelha e azul de chakra rodou na boca de Suichi, misturando-se numa proporção de 82,20. Em instantes, uma Bijudama roxa escura se fundiu e foi lançada direto em Kakuzu. Estrondo. A Bijudama detonou com uma explosão ensurdecedora, sacudindo todo o cânion. Perto dali, a Nabusa e Hokuno olhavam boquiabertos com os olhos arregalados de choque. Kakuzu-sama. A Nabusa gritou, correndo em direção à área cheia de fumaça. Em meio aos escombros, Kakuzu encostou-se a uma pedra, com sua espada larga partida em 2. Um pedaço irregular da lâmina se alojou no abdômen de Kakuzu, cravado profundamente pela força da explosão. Estou bem, resmungou Kakuzu, extraindo à força o fragmento do estômago. Fios de sua técnica do medo do rancor da terra emergiram rapidamente, costurando seu ferimento. Kakuzu-sama, isso foi imprudente. A Nabusa ralhou com a voz carregada de preocupação. E Kakuzu riu baixinho. Tentativa e erro é o único caminho para a verdade. Testar a habilidade de Suichi de manejar o chakra do 3 caudas exigiu tomar medidas extremas. Apesar dos riscos, os resultados foram satisfatórios. A espada larga havia sido destruída, mas o poder da Bijudama havia atendido às expectativas de Kakuzu. Em pé, Kakuzu respirou fundo. A Nabusa recue. O experimento ainda não acabou. Embora ainda preocupada, a Nabusa assentiu obedientemente e recuou para uma distância segura. Suichi, continue. Ao comando de Kakuzu, Suichi gerou outra Bijudama, lançando-a com força de canhão. Desta vez, Kakuzu descartou a espada larga quebrada, estendendo a mão esquerda. Sua palma se abriu, revelando uma marca vermelho-sangue enquanto ele canalizava a chakra. Liberação escura, buraco de absorção. A Bijudama colidiu com a palma da mão de Kakuzu, mas em vez de explodir, foi absorvida como água corrente, desaparecendo em seu braço. Um sorriso irônico surgiu no rosto de Kakuzu. 6 anos e finalmente o poder do primeiro Mizukage Byakuren é meu. Descanse em paz na terra pura. Kakuzu chegou a se chocar com Tobirama Senju usando sua liberação das trevas, embora a técnica ainda não estivesse totalmente desperta na ocasião. Agora, tendo absorvido completamente uma Bijudama, estava claro que sua maestria na liberação das trevas havia atingido o ápice. Ele olhou para a palma da mão esquerda, que ainda emitia leves fios de fumaça. Kakuzu não pôde deixar de refletir. A liberação das trevas era como uma falha no sistema do mundo ninja. A capacidade de absorver ninjutsu assemelhava-se às capacidades do Rinnegan e até mesmo aos poderes exercidos pelo clã Tsutsuki, que mais tarde se tornaria o clã. No entanto, enquanto o Rinnegan absorvia ninjutsu como uma habilidade passiva, a liberação das trevas funcionava mais como as técnicas ativas dos Tsutsuki. Se havia uma conexão mais profunda entre as duas, isso exigiria um estudo mais aprofundado. Kakuzu levantou a palma da mão para o céu. Estrondo. A Bijudama que havia sido absorvida em sua mão disparou com uma explosão de chakra, disparando no ar antes de cair pesadamente no vale abaixo. Bum! A explosão resultante ecoou como um trovão pelo Vale da Lua.
Suichi, Kakuzu ordenou bruscamente. Em resposta, Suichi começou a formar outra Bijudama. Em segundos, o vale explodiu com outra série de explosões ensurdecedoras, pintando o céu antes limpo com o tom carmesim da destruição. Apesar da devastação, havia limites. Embora as Bijudamas lançadas por Suichi fossem comparáveis em qualidade às de Izobu, faltava-lhes quantidade. Afinal, o chakra embutido no fragmento da carapaça de Izobu só podia se estender até certo ponto. Disparar 4 Bijudamas em rápida sucessão era o limite absoluto. O uso posterior exigiria tempo para a recuperação de chakra. Ainda assim, 4 Bijudamas eram mais do que suficientes para aniquilar a maioria dos oponentes de nível Kage. Suichi, retorne, ordenou Kakuzu. Suichi se recolheu ao corpo de Kakuzu, e os pontos do medo do rancor da terra selaram suas feridas sem problemas. Parabéns, Kakuzu-sama, disse a Nabusa com um sorriso enquanto se aproximava, sua expressão brilhante de admiração. Kakuzu retribuiu o sorriso, seu olhar suavizando-se brevemente ao estender a mão para tocar sua delicada bochecha. Mas, sem aviso, ele a pegou no colo, ignorando seu grito de susto enquanto lhe dava um tapinha brincalhão na coxa. Palavras por si só não bastam. Mostre-me algo tangível, disse Kakuzu com um sorriso irônico antes de saltar para a densa floresta. A batalha que se seguiu na floresta durou mais de 1 hora, com os sons do conflito ecoando pelas árvores. No entanto, sem o conhecimento dos combatentes, o mundo além da floresta estava mudando. Escritório do Raikage. O que? O punho do segundo Raikage bateu na mesa com tanta força que ela se estilhaçou em lascas. Raikage-sama, os relatos estão confirmados. Houve várias detonações da Bijudama no acampamento militar da nossa nação subordinada, a Terra da Lua. O batedor hesitou antes de continuar. Após contatar nossas forças, confirmamos que nenhum dos Jinchiki de Komogakure estava envolvido. Esses ataques não foram lançados por nós. A fúria do Raikage aumentou ainda mais enquanto ele processava o relatório. As explosões não só devastaram o território de seus aliados, como também mataram e feriram vários shinobi de Komogakure ali alocados. Era nada menos que uma provocação direta, um desafio flagrante à sua autoridade. E o culpado era claro. Mobilizem as tropas. Mobilizem-nas agora, berrou o Raikage, apontando um dedo acusador para seus subordinados. Se Konoha ousar agir de forma tão descarada, retaliaremos na mesma moeda. Alertem as linhas de frente para se prepararem para uma guerra em larga escala. A declaração do Raikage mergulhou a sala em um silêncio sombrio. Seus conselheiros e shinobi trocaram olhares solenes, cientes da gravidade da situação. Não era apenas uma batalha por vingança, era uma luta pelo orgulho de Komogakure. Custe o que custar, eles fariam Konoha pagar por essa afronta. Naquele momento, as tensões que fervilhavam no mundo ninja explodiram em chamas. A primeira grande mudança no mundo shinobi havia começado. Capítulo 102, o início da Grande Guerra Ninja. No final do ano 16 do calendário da Folha Oculta, Komogakure lançou um ataque surpresa contra Konogakure a partir do Cânion da Lua. No entanto, Konoha estava bem preparada. Sob o comando estratégico de Nara Shoroku, as forças de Konoha organizaram uma retirada tática, atraindo os ninjas de Komogakure para uma emboscada. O resultado foi devastador para Komogakure, mas a questão não parou por aí. A guerra é sempre mais fácil de iniciar do que de extinguir. Alimentado pelos gritos de seu povo em luto pelos companheiros mortos, o segundo Raikage lançou uma ofensiva em larga escala contra Konoha. Naturalmente, Konoha retaliou com igual ferocidade. As tensões latentes entre as duas aldeias explodiram em um conflito generalizado. Enquanto isso, Kirigakure e Iwagakure tinham suas próprias hostilidades para enfrentar. Apesar de seus territórios não fazerem fronteira direta, a animosidade era palpável. Kirigakure lançou um ataque naval contra as posições de Iwagakure, provocando ainda mais derramamento de sangue. O segundo Tsuchikage não era de recuar. Buscando vingança pelos companheiros mortos, ele pretendia deslocar a frente de batalha para o sul, afastando-a da vantagem marítima de Kirigakure. Lentamente, o conflito se aproximava das fronteiras do País do Fogo. Assim começou a primeira grande guerra ninja, com cada vila travando batalhas ferozes alimentadas pelo ódio e pela vingança. Para Konoha, os desafios eram particularmente assustadores. Posicionada no coração do continente com terras férteis e terrenos abertos, a Terra do Fogo tornou-se um campo de batalha inevitável. Além de repelir os ataques de Komogakure, Konoha teve que se preparar para possíveis repercussões do conflito entre Iwagakure e Kirigakure. Diante dessas realidades, o segundo Hokage, Senju Tobirama, tomou uma decisão crucial. Ordenou a evacuação de 10 cidades ao norte do País do Fogo para criar uma zona de proteção. Simultaneamente buscou mediar entre Iwagakure e Kirigakure, oferecendo-se para atuar como parte neutra. Mas com a tensão acirrada, nenhuma das vilas se dispôs a ouvir. Em vez disso, aproveitaram a oportunidade para levar sua guerra diretamente para a zona de proteção. Sem que soubessem, a aparente retirada de Tobirama era uma armadilha calculada. Ao atrair ambos os lados para o território norte do País do Fogo, ele preparou o cenário para um contra-ataque. Vestindo sua armadura desgastada pela batalha do período dos reinos combatentes, Tobirama liderou pessoalmente as forças de Konoha para confrontar Komogakure. A grande guerra ninja eclodiu com força total. Na cidade da Árvore Branca, Kakuzu reclinou-se preguiçosamente em uma cadeira forrada de pele, desdobrando calmamente um envelope sem identificação. Embora sem assinatura, o chakra remanescente no papel deixava claro quem o havia enviado. Como esperado do segundo Hokage, o fundador da Anbu. Você me localizou tão rápido, murmurou Kakuzu com um sorriso malicioso enquanto examinava a carta. No entanto, enquanto seus olhos percorriam o conteúdo, sua expressão se obscureceu.
Com um sobressalto repentino, ele se levantou de um salto, agarrando a carta com força. Um completo absurdo. Ele cuspiu. A carta acusava Kakuzu de visitar a Terra da Lua e provocar o conflito fronteiriço entre Konoha e Komogakure. A mensagem deixava claro: Tobirama pretendia responsabilizá-lo por instigar a guerra. Se Kakuzu não obedecesse, o Hokage ameaçava expô-lo publicamente, pintando-o como a causa raiz do conflito e o inimigo de todas as aldeias. Kakuzu zombou, amassando a carta. Tobirama, seu canalha astuto. Nem pense em me arrastar para sua enrascada. Acha que vou voltar para ser seu peão? Pode sonhar. Quanto à ameaça do Hokage de espalhar a acusação pelo mundo shinobi, Kakuzu não se importava nem um pouco. Vá em frente e grite suas mentiras. Quem vai acreditar em você, afinal? Deixando a carta de lado, ele caminhou em direção ao seu laboratório. Lá dentro, a Nabusa estava absorta na calibração de uma máquina enorme. Percebendo a chegada de Kakuzu, ela gesticulou em direção a uma imponente câmara de contenção congelada. Kakuzu-sama, o tanque de estase criogênica está pronto. Será de grande utilidade para seus planos futuros, disse ela com um sorriso confiante. Kakuzu assentiu e se aproximou para inspecionar o dispositivo. Mesmo através do vidro reforçado, o frio cortante da câmara era palpável. O tanque fora projetado para preservar espécimes experimentais que não eram imediatamente viáveis para uso. Com esse desenvolvimento, as ambições de Kakuzu poderiam avançar para o próximo estágio. Enquanto isso, em todo o mundo shinobi, a primeira grande guerra ninja começou a remodelar a história. Ao contrário dos conflitos entre clãs da era dos estados combatentes, esta foi uma guerra entre aldeias, cada uma apoiada pelos recursos e mão de obra de nações inteiras. Os campos de batalha tornaram-se máquinas de triturar vidas e recursos humanos. A inimizade entre Kirigakure e Iwagakure brilhou intensamente enquanto suas forças se chocavam, arrastando suas hostilidades para mais perto da Terra do Fogo. O ódio entre as duas aldeias vinha de rixas entre clãs que datavam do período dos reinos combatentes. A rivalidade implacável se estendia por grande parte do mundo shinobi, chegando a estender as chamas da guerra até o País do Fogo. Após lutarem entre si até a beira da destruição, ambos os lados ficaram física e mentalmente esgotados. Nessas circunstâncias, a melhor solução era recuar para suas respectivas aldeias para se recuperar e se preparar para a próxima batalha. No entanto, quando Iwagakure e Kirigakure tentaram recuar, ficaram chocados ao descobrir que recuar não seria tão simples. Em seu caminho, como abutres à espera de sua presa, estava Konogakure, que anteriormente se oferecerá para mediar entre os dois lados. Liderando as forças de Konoha estavam Danzo Shimura e Koharu Tatani, duas estrelas em ascensão entre a geração mais jovem de shinobi. Eles não interferiram na carnificina em curso entre Iwagakure e Kirigakure, apenas observaram de longe, sua presença exercendo uma pressão silenciosa, porém imensa, sobre ambas as aldeias. O envolvimento de uma terceira parte garantiu que a batalha não terminaria facilmente. Nem Iwagakure nem Kirigakure ousaram provocar Konoha naquele momento, forçando-os a continuar seu conflito sangrento apesar da exaustão. O impasse persistiu até um encontro fatídico. O segundo Mizukage, um homem com um bigode característico, chegou ao campo de batalha, apenas para esbarrar com o segundo Tsuchikage Mu. Essas duas figuras, representando a vontade suprema de suas respectivas aldeias, não podiam deixar suas queixas sem solução. Com tantos shinobi mortos pelo lado oposto, nenhum dos líderes tinha a menor intenção de recuar. Seus status por si só ditavam que o confronto decidiria não apenas seus destinos pessoais, mas também o futuro de suas aldeias. Embora não pudessem morrer em seu próprio território, encontrar seu fim no campo de batalha dentro da Terra do Fogo parecia uma alternativa aceitável. Enquanto isso, em outra frente, o campo de batalha entre Konoha e Komogakure apresentava um cenário muito diferente. Contrariando muitas expectativas, a guerra entre as duas vilas estava longe de ser equilibrada. A maré estava inteiramente a favor de Konoha. O poder combinado dos clãs Senju, Hyuga e Uchiha, juntamente com o surgimento de jovens shinobi promissores como Hiruzen Sarutobi e Kagami Uchiha, foi mais do que suficiente para subjugar Komogakure. Entre todos os combatentes, a figura mais notável era ninguém menos que Senju Tobirama, frequentemente aclamado como o shinobi mais rápido do mundo ninja. Poucos poderiam prever que mesmo após a perda de Senju Hashirama, Konoha permaneceria tão formidável. Se Hashirama foi um titã que subjugou todo o mundo shinobi com sua força avassaladora, então Tobirama era, sem dúvida, um líder nato. Com sua mente estratégica excepcional e poder considerável, ele uniu as forças de Konoha e impulsionou implacavelmente a frente de batalha. Em poucos meses, Komogakure foi derrotada, deixada em completa desordem. Capítulo 103. A luta pelo Hokage. Seguindo as instruções de Senju Tobirama, Danzo entrou no acampamento. Diante dos emissários da névoa e da pedra, que já estavam sentados frente a frente, ele disse: "Vamos começar. Conversar." Por que Konoha interveio para mediar as negociações entre a névoa e a pedra? O motivo era simples. Danzo relembrou as lições de seu professor sobre o princípio do equilíbrio. Tanto o segundo Mizukage quanto o segundo Tsuchikage haviam perecido, deixando ambos os lados gravemente incapacitados. Se Konoha não interviesse naquele momento, as consequências seriam desastrosas. Furiosos com as perdas, ambos os lados provavelmente redirecionariam sua raiva para Konoha. Nesse cenário, Konoha enfrentaria a perspectiva sombria de uma guerra em 3 frentes. Como um estrategista brilhante, Tobirama não cometeria um erro tão principiante. Além disso, Konoha havia fornecido apenas o campo de batalha para a batalha, sofrendo danos mínimos. A névoa e a pedra precisariam apenas compensar Konoha pelos prédios e terrenos destruídos. A essa altura, tanto a névoa quanto a pedra já haviam percebido o plano de Tobirama. Lutar entre si até a destruição mútua só havia beneficiado Konoha. Mas não havia como evitar, eles haviam sido superados.
Pior ainda, haviam perdido seus líderes de aldeia. Voltar para casa rapidamente para eleger novos líderes e estabilizar suas aldeias era agora uma prioridade. Quanto a engolir a humilhação, eles não tinham escolha. Com a situação da névoa e da pedra praticamente resolvida, o foco de Konoha mudou para o conflito com Komogakuri. Antes do início da guerra, Konoha já havia perdido 2 shinobi poderosos, Senju Hashirama e Hyuga Tennin. Mesmo assim, sob a liderança de Tobirama, Konoha manteve sua posição dominante, deixando Komogakuri completamente derrotado. Os cabelos do segundo Raikage estavam brancos de estresse. Ele não tinha escolha a não ser admitir que Komogakuri não era páreo para Konoha. A guerra havia sido devastadora para sua aldeia. Entretanto, Tobirama estendeu um ramo de oliveira, iniciando negociações de paz com Komogakuri. Por que ele fez isso? Como Tobirama havia discutido certa vez com Kakuzu, a causa raiz dos conflitos no mundo ninja era o ódio persistente. O shinobi de Konoha e Komogakuri guardavam rancores profundos uns contra os outros. Erradicar esse ódio levaria décadas. Portanto, para Konoha, descansar sobre os louros e buscar a paz era o caminho mais prudente. Quanto aos termos do cessar-fogo, Tobirama não tinha intenção de deixar o segundo Raikage escapar facilmente. Como lado perdedor, Komogakuri precisava demonstrar a devida humildade. Tobirama exigiu as técnicas corporais ninja de Komogakuri e reparações financeiras. O segundo Raikage, há muito preparado para esse desfecho, aceitou os termos com resignação. Embora as exigências fossem severas, Komogakuri tinha condições de arcar com elas. Ainda assim, o rascunho do Tratado de Paz causou comoção em Komogakuri. Alguns encararam os termos como uma humilhação nacional e se opuseram veementemente a eles, dividindo a vila em 2 facções que discutiam sem parar. Mas apesar das disputas internas, a maré dos acontecimentos era inevitável. Konoha e Komogakuri finalmente concordaram em negociar e assinar o Tratado na Terra da Lua. Os negociadores eram ninguém menos que o atual Hokage e o Raikage. O local era neutro, e ambos os lados concordaram em trazer apenas escoltas mínimas. Tobirama chegou com seus 6 discípulos, enquanto o Raikage trouxe sua guarda pessoal. No início, as negociações correram bem, e ambos os líderes assinaram o tratado. Mas ninguém previu o que aconteceria em seguida. A facção agressiva de Komogakuri, liderada pelos infames irmãos Ouro e Prata, lançou um ataque repentino ao local de negociação com mais de uma dúzia de shinobi de elite. Vendo a emboscada se desenrolar, Tobirama ordenou que Hiruzen Sarutobi garantisse o tratado enquanto ele e seus 6 discípulos recuavam. A rebelião dentro de Komogakuri não era algo em que Tobirama pretendia se envolver. Entretanto, depois de matar o Raikage, os irmãos Ouro e Prata, levados pela loucura, perseguiram Tobirama e seus discípulos implacavelmente. Foi porque ele sempre foi ofuscado por Hiruzen Sarutobi. Hiruzen, seu desgraçado. Nunca vou esquecer como você conspirou contra mim no passado. Hoje vou reunir toda a minha coragem e derrotar você. Danzo cerrou os dentes com força e bateu o punho no chão. Sua decisão estava tomada. Ele ergueu a cabeça com os olhos cheios de uma determinação tão inabalável quanto o aço e se dirigiu a Tobirama Senju. Sensei, deixe-me fazer isso. A respiração de Danzo estava pesada, tão pesada que seu coração batia a 180 batimentos por minuto. Seu olhar era uma mistura de desejo e desespero enquanto encarava Tobirama, esperando que seu professor lhe desse uma resposta clara. Mas antes que Tobirama pudesse responder, a voz de Hiruzen Sarutobi soou, cheia de um senso de justiça. Sensei, deixe-me ir em seu lugar. O rosto de Hiruzen exibia um sorriso fraco, imaculado por qualquer resquício de medo diante da morte. Sua expressão sincera deixava claro, ele estava pronto para se sacrificar por seus companheiros. Vendo isso, Tobirama já havia se decidido. Voltou a olhar para Danzo. Danzo, disse Tobirama, com um tom firme, porém sereno, o dever de um ninja não é resolver contas pessoais. Sua impulsividade, movida por rancores, só coloca seus companheiros em perigo. Até que você entenda isso, continue vivendo e refletindo sobre isso. Danzo congelou, atordoado com a resposta de Tobirama. Ele não conseguia compreender. Ele não havia se adiantado diante de Hiruzen, oferecendo-se para ficar para trás. Então por que seu professor dissera tais palavras? Ele não conseguia entender, mas Tobirama não se deteve na confusão de Danzo. Voltou a atenção para Hiruzen. Olhando nos olhos claros do jovem, o rosto de Tobirama permaneceu impassível, mas, no fundo, ele sorria. Seus pensamentos se voltaram para mais de uma década atrás, quando a Vila Oculta da Folha foi fundada. Naquela época, tanto Tobirama quanto Hashirama se sentiram atraídos pelo jovem Hiruzen Sarutobi. Seu caráter era muito parecido com o de Hashirama, sincero e transbordante de bondade. Para encorajar Hiruzen naquela época, tanto Hashirama quanto Tobirama, sem acordo prévio, voltaram-se para a luz do sol e disseram as mesmas palavras ao jovem. A partir de hoje, você é o Hokage. Ao se lembrar disso, os lábios de Tobirama se curvaram em um leve sorriso. Como um ninja que sobrevivera ao período dos reinos combatentes, ele já havia se conformado com o conceito de vida e morte há muito tempo. Naquele momento, ele sentia apenas uma sensação de realização. A promessa que ele e seu irmão haviam feito tantos anos antes estava finalmente prestes a se concretizar. Hiruzen, aqui. Desta vez, Tobirama não o chamou de Sarutobi, mas usou seu nome verdadeiro. A atmosfera ao redor deles mudou, tornando-se solene. Você deve proteger os aldeões que confiam em você e o admiram. Cuide e guie a próxima geração que dará continuidade ao futuro da vila. A partir de amanhã, você será o Hokage. No momento em que essas palavras saíram da boca de Tobirama, todos os presentes ficaram atordoados. Você será o Hokage. Você será o Hokage. As palavras ecoavam na mente de Danzo como um pesadelo, repetindo-se sem parar. Ele olhou para Hiruzen, seu mundo inteiro em desordem. Capítulo 104. Ame-me mais uma vez. Olha só ele.
Sarutobi Hiruzen, aquele homem desprezível. Danzo fervia por dentro, consumido pela amargura. Mais uma vez, Hiruzen conseguirá ganhar a simpatia do professor usando sua fachada de falsa compaixão. Porque é sempre ele, pensou Danzo, rangendo os dentes. Mas ele não disse nada em voz alta. Senju Tobirama era um homem cujas decisões eram absolutas. Se Danzo ousasse discutir, sabia das consequências. Tobirama provavelmente lhe negaria até mesmo a menor chance de se tornar Hokage no futuro. Tudo que Danzo podia fazer era suportar silenciosamente a dor da humilhação. Se eu tivesse fingido considerar as coisas com mais cuidado antes de tomar uma decisão, talvez o sensei não achasse que sou tão precipitado, Danzo refletiu amargamente. Maldito seja, Sarutobi Hiruzen. Ele silenciosamente adicionou mais uma conta à longa lista de rancores que guardava contra seu rival. Voltando ao assunto em questão, Tobirama se voltou para seus alunos reunidos. Chega de tristeza. Se eu não voltar, Hiruzen, você assumirá o papel de terceiro Hokage. Entendido? Essa declaração fez Danzo cerrar os punhos. Mas nenhum dos alunos ousou questionar a autoridade do professor. Sim, sensei. Honrarei sua vontade, respondeu Hiruzen, curvando-se junto aos outros. Os 6 estudantes se ajoelharam e fizeram uma meia curvatura em sinal de respeito antes de se retirarem. Tobirama deu as costas para eles, seu foco agora unicamente na ameaça que se aproximava. Não demorou muito para que seus inimigos aparecessem. Diante dele estavam Kinkaku, Jinkaku e um grupo de mais de 10 gênios de elite de Komogakure. Então, finalmente conhecemos o famoso shinobi mais rápido do mundo ninja, disse Kinkaku, lambendo os lábios enquanto seus olhos sanguinários se fixavam em Tobirama. Jinkaku, de pé ao lado do irmão, caiu na gargalhada. Hahaha. Aquele fracote do A estava com tanto medo de você? Ridículo. Você é só o Senju. Nada mais. Veja como nós te cortamos como o cachorro que você é. Tobirama permaneceu imperturbável. Sua expressão permaneceu calma, embora sua mente estivesse em alerta máximo. Cuidado, alertou Tobirama. O vento está forte aqui. Vocês podem acabar mordendo a língua com toda essa fanfarronice. Apesar de sua atitude serena, Tobirama não conseguia ignorar o perigo que esses irmãos representavam. As histórias de Kinkaku e Jinkaku eram infames. Há muito tempo, esses dois teriam enfrentado a 9 caudas e sobrevivido para contar a história. Não apenas sobreviveram, como também absorveram parte do chakra da besta, ganhando a capacidade de se transformar parcialmente em formas de besta com cauda. Equipados com as lendárias 5 ferramentas preciosas de Komogakure, eles eram poderosos que desrespeitavam a autoridade, chegando até mesmo a assassinar o segundo Haikage. E Tobirama, sabemos que você é rápido. Por que não prova isso correndo? Até te damos uma vantagem. Kinkaku zombou, sacando a cabaça carmesim e a corda dourada. Jinkaku se juntou a eles, brandindo o leque de palmeira-banana e a espada de 7 estrelas. Vá em frente, segundo Hokage, zombou ele. Se você não fugir, vamos presumir que quer ser moído até virar pasta. A arrogância deles era inabalável, e Tobirama só conseguia suspirar interiormente. Se ele realmente quisesse escapar, não havia como aqueles dois o alcançarem. Mas recuar não era uma opção. Ele precisava ganhar tempo para que seus alunos recuassem em segurança. Se os abandonasse agora por medo, jamais conseguiria conviver consigo mesmo. A decisão de Tobirama foi clara. Se possível, ele não apenas atrasaria os irmãos, ele os eliminaria completamente. Vocês dois são muito arrogantes, ele disse, sua voz assumindo um tom mais profundo e perigoso. Ah? E você não tem medo de morder a língua, velho? Kinkaku retrucou, sorrindo. Irmão, acho que ele está tentando nos dizer que pode nos matar quando quiser. Jinkaku riu, seu tom de zombaria cheio de desprezo. Mas Tobirama apenas respondeu com um sorriso fraco e desdenhoso. Na verdade, Jinkaku não estava totalmente errado. Se Tobirama quisesse derrotá-los, ele tinha um jeito. Bastaria que ele fizesse algo completamente humilhante. Respirando fundo, Tobirama começou a formar selos de mão. Tigre, cobra, terra, dragão, Edo Tensei. Suas mãos bateram no chão, e runas de selamento se espalharam em um padrão intrincado. Estrondo. 3 caixões enormes irromperam da terra atrás dele. Kinkaku e Jinkaku congelaram, suas expressões zombeteiras desaparecendo. O que é isso? Kinkaku rosnou, estreitando os olhos enquanto o ar ao redor dos caixões parecia zumbir com energia malévola. Mesmo eles, apesar de sua bravata, podiam sentir o perigo que emanava dessas estranhas embarcações. Kinkaku-sama. Os Jonin de Komogakure imediatamente formaram um perímetro defensivo, com movimentos rápidos e treinados. Tobirama se endireitou, olhando para seus oponentes com uma expressão resignada. É por isso que ter um irmão mais velho pode ser tão útil, ele murmurou para si mesmo. Se seu irmão mais velho, Hashirama, ainda estivesse vivo, Madara não ousaria se esconder nas sombras. Se Hashirama estivesse aqui, derrotar Kinkaku e Jinkaku seria uma questão trivial. Mas o destino foi cruel. Embora o cadáver de seu irmão mais velho estivesse agora em sua posse, Tobirama Senju já havia se livrado de qualquer restrição após a morte de Hashirama. Sem ninguém para contê-lo, ele abraçou plenamente sua liberdade e começou a se aprofundar no estudo da técnica Edo Tensei. Ele havia considerado o impensável, usar a técnica para ressuscitar o irmão mais velho. Era uma ideia que beirava o sacrilégio. No entanto, a possibilidade de sucesso era inegavelmente tentadora. Motivado pela curiosidade, Tobirama conduziu vários experimentos. Mas, para sua surpresa, mesmo depois de desvendar os intrincados fios de tempo e espaço que governavam a técnica, ele ainda não conseguiu invocar completamente a alma do irmão de volta a este mundo. Analisando os resultados, Tobirama identificou 2 problemas principais.
Primeiro, havia o chakra colossal de Hashirama, não, talvez fosse mais correto dizer chakra com C maiúsculo. Segundo, o corpo de seu irmão tinha uma constituição única que o diferenciava dos humanos comuns. À medida que sua pesquisa avançava, Tobirama descobriu uma solução potencial. A chave estava em usar as células de Hashirama como catalisador. Ao incorporá-las ao ritual, havia a chance de reencarnar Hashirama em seu auge. Sem isso, qualquer tentativa de reencarnação resultaria em uma versão imensamente inferior do chamado Deus Shinobi, com talvez apenas metade de sua força normal. E qual seria o sentido de invocar um Hashirama enfraquecido? Então, prudentemente, Tobirama decidiu se concentrar em estudar as células de Hashirama em profundidade. Ele tinha toda a intenção de continuar a pesquisa, mas suas funções como Hokage se mostraram um obstáculo intransponível. Trabalhos administrativos consumiam seu tempo e em pouco tempo a primeira grande guerra ninja eclodiu. Com tamanho caos, ele não conseguia se dedicar totalmente aos seus experimentos. Assim, quando Tobirama finalmente usou a técnica Edo Tensei para invocar 3 caixões, nenhum deles continha seu irmão, Hashirama Senju. Foi um arrependimento que o pesou profundamente. Ainda assim, o olhar penetrante de Tobirama pousou nos irmãos Ouro e Prata parados diante dele. Os 3 que invoquei com essa técnica devem ser mais do que suficientes para lidar com gente como você. Palmas. Tobirama juntou as mãos em um selo decisivo. Ranger, as tampas dos caixões se abriram lentamente. Capítulo 105. Nascido maligno. As risadas dos irmãos Ouro e Prata cessaram abruptamente. Embora fossem imprudentes e excêntricos, não eram tolos. Pelo contrário, seus instintos de combate eram aguçados. Ao ver o caixão, não foi difícil ligar os pontos cadáveres. Usar os mortos em batalha? Os dois trocaram um olhar, o mesmo pensamento arrepiante cruzando suas mentes. A Batalha do Vale do Fim, anos atrás. Embora não tivessem testemunhado aquela luta em primeira mão, as consequências aterrorizantes repercutiram por toda parte, não apenas na Terra do Fogo, mas também nas nações vizinhas. Quando a tampa do caixão caiu no chão com um baque pesado, levantando uma nuvem de poeira, seus corações se apertaram. Se a pessoa lá dentro fosse realmente Senju Hashirama, eles não estariam em sérios apuros. Com um baque surdo, a tampa do caixão caiu no chão, espalhando terra e fumaça. De dentro, emergiu um homem vestido com uma armadura roxa, com o emblema do clã Uchiha estampado em suas vestes. Seus cabelos curtos e espetados emolduravam suas feições afiladas. Ao abrir os olhos, 3 tomoes giravam preguiçosamente em suas pupilas negras. O homem pareceu desorientado a princípio, olhando para as mãos, flexionando os dedos e sentindo a estranheza de seu corpo ressuscitado. Então, seu olhar se desviou, pousando em Senju Tobirama, parado à sua frente. Ele sentiu uma estranha conexão, como se seus chakras estivessem interligados. Você é? De repente, suas pupilas diminuíram e sua expressão se transformou em raiva. Seu pirralho viu do maldito clã Senju. Eu sabia que era você. Vou te esmagar com minhas próprias mãos. Antes que ele pudesse terminar seu discurso, outra voz, ainda mais alta e agitada, irrompeu do caixão ao lado do seu. Uchiha Tajima. Como você ainda está vivo, seu velho bastardo? Todos os olhares se voltaram para a fonte da explosão. Um homem de cabelos longos e armadura vermelha surgiu, com o rosto cheio de descrença. Tobirama? Impossível. Eu já não te matei? Besteira. Fui eu quem te matou. Quer dizer isso de novo? Vou acabar com você agora mesmo. Vá em frente e tente. Me ponha à prova e pereça. A cena caótica era tão estranha quanto absurda. Os irmãos Ouro e Prata hesitaram, observando a loucura se desenrolar. Não estavam dispostos a fazer nenhum movimento. Não se tratava de um ninjutsu comum. Tobirama havia convocado guerreiros do período dos reinos combatentes. Era incompreensível. Quando os 2 homens, Uchiha Tajima e Senju Butsuma, pegaram suas armas, a tampa de um terceiro caixão caiu. O homem que saiu tinha olhos pretos e brancos, o Byakugan do clã Iga. Ele olhou para Tobirama com a confusão evidente no rosto. Após uma breve conversa, ele conseguiu juntar as peças da situação. Virando-se para o casal em conflito, ele se dirigiu a eles calmamente. Uchiha Tajima, Senju Butsuma, por favor, não precisam lutar. O senhor Tobirama usou seu jutsu para nos invocar da Terra Pura. Konoha está em perigo e precisamos ajudar a repelir seus inimigos. Konoha? O que é isso? Tajima perguntou com desconfiança. É a vila construída pelos clãs Senju e Uchiha, um lugar para todos os shinobi viverem em paz, explicou Iga. Suas palavras conseguiram aliviar um pouco a tensão. Butsuma olhou Tobirama de cima a baixo, com uma expressão indecifrável. A última vez que vira o filho, Tobirama tinha apenas 15 anos. Agora era um homem maduro e de feições marcantes. Tobirama. Butsuma deu um passo à frente, braços estendidos como se fosse abraçar o filho. Assim que ele o alcançou, sua expressão mudou e com um estalo retumbante, ele deu um tapa na cabeça de Tobirama. Seu pirralho. Se envolvendo em técnicas proibidas para me trazer de volta dos mortos? E agora quer que eu lute por você? Seu punk ingrato. Pego completamente de surpresa, Tobirama cambaleou, esfregando a cabeça. A mudança repentina de um reencontro caloroso para uma repreensão o deixou sem palavras. Pai, podemos conversar sobre isso depois? Temos assuntos mais urgentes, protestou Tobirama. Butsuma suspirou, mas assentiu. Por mais rebeldes que fossem as ações do filho, Tobirama ainda era seu filho, e agora estava em apuros. Tudo bem, mas conversaremos mais tarde. Butsuma desembainhou a enorme lâmina em suas costas, seus lábios se curvando em um sorriso enquanto encarava os shinobi reunidos em Komogakure. Faz 20 anos desde a última vez que lutei. Vamos ver como os shinobi de hoje se saem. Uchiha Tajima, que estava por perto, não aceitou. O maldito clã Senju. Você não só brincou com a minha alma, como agora espera que eu o ajude a afastar os inimigos? Sem chance.
Claramente, o ancião Uchiha ainda guardava rancor, sua mentalidade firmemente presa à era dos estados combatentes. Iga Tenin, o mediador que havia morrido recentemente sido convocado de volta, tossiu desajeitadamente, preparando-se para intervir. Antes que pudesse falar, Senju Tobirama levantou a mão para detê-lo. Tobirama poderia facilmente ter usado o Edo Tensei para controlar Tajima à força. No entanto, recorrer à força bruta para obrigar alguém a se submeter não era seu estilo. Em vez disso, deu um passo à frente, encarando Tajima com um olhar calmo, porém penetrante. Gesticulando para trás, falou calmamente. Uchiha Kagami, o prodígio do seu clã, está lutando lá agora mesmo. Você, entendo, interrompeu Tajima, em tom de relutância. Embora relutante, ergueu a arma presa às costas e se virou para encarar as forças de Komogakuri que avançavam. Tobirama se permitiu um pequeno sorriso. A tensão causada pelas circunstâncias da invocação do Edo Tensei havia se dissipado completamente. Agora, tudo o que restava era se concentrar na batalha que se aproximava. Uchiha Tajima e Senju Tobirama se prepararam para a luta, enquanto Iga Tenin adotou a postura inicial dos 8 trigramas. Minhas desculpas, Lord Tobirama, disse Tenin, com um tom resoluto, mas ainda carregado de arrependimento. Estou disposto a dar tudo de mim por Konoha, mesmo neste estado. Mas, não consigo mais sentir a força vital dentro de mim. Minha técnica suprema, que outrora derrubou o Raikage com um único golpe, não posso usá-la agora. Caso contrário, aqueles 2 pirralhos, Kinkaku e Jinkaku, não teriam sido problema algum. Tobirama ofereceu um sorriso fraco e compreensivo. Chefe do clã Iga, você não tem nada do que se desculpar. Na verdade, eu é que deveria me desculpar por arrastá-lo para uma briga nessas circunstâncias. Lord Tobirama, por favor, não diga isso. Vamos nos concentrar na batalha. É hora de mostrar a esses brutos de Komogakuri a verdadeira força de Konoha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. O legado da vontade do fogo. Ah, irmão mais velho, parece que fomos subestimados. E se é esse o caso, vamos mostrar a eles do que realmente somos feitos. Os irmãos Ouro e Prata trocaram um olhar, seus rostos se contorcendo em sorrisos enlouquecidos enquanto um chakra vermelho escuro começava a surgir ao redor deles. Aproveitando o chakra da 9 caudas transbordando malícia e ódio, eles começaram sua transformação em formas de bestas com cauda. Embora possuíssem apenas uma fração do poder da 9 caudas, foi o suficiente para manifestar 6 caudas atrás deles, terrivelmente fortes, mas incompletas. Irmãos, não deixem que o segundo Hokage nos despreze. Sobrevivemos ao período dos estados combatentes. Que ele testemunhe a nossa força. Com o grito de guerra dos irmãos Ouro e Prata, os 18 shinobi de elite que eles trouxeram rugiram em uníssono. Sua sede de sangue era palpável. Iu. Os irmãos Ouro e Prata eram infames até mesmo em Komogakuri, conhecidos por suas personalidades violentas e desequilibradas. Os shinobi que o seguiam não eram exceção, maníacos, todos eles. O que se seguiu foi um confronto de titãs, 20 lunáticos temíveis contra 4 shinobi de nível Kage. À primeira vista, a luta parecia equilibrada. Os Uchiha ostentavam seu Sharingan incomparável, enquanto os Senju eram conhecidos por suas prodigiosas reservas de chakra. No entanto, os irmãos Ouro e Prata não possuíam apenas transformações parciais em Biju, mas também 5 ferramentas lendárias de poder inimaginável. No início, a equipe do segundo Hokage estava em desvantagem. No entanto, o campo de batalha logo virou a seu favor quando os shinobi de Komogakuri testemunharam algo aterrorizante. Os corpos imortais e o chakra infinito concedidos pelo Edo Tensei. Tanto Uchiha Tajima quanto Senju Butsuma podiam morrer repetidamente sem consequências. Em nítido contraste, cada shinobi de Komogakuri caído era uma perda permanente. Era apenas uma questão de tempo até que a estratégia de atrito de Tobirama garantisse a vitória total. Percebendo isso, os irmãos Ouro e Prata decidiram mudar seu foco. Se não conseguirmos derrotar o segundo Hokage a tempo, então talvez ataquemos outra pessoa. O que você acha, Tobirama? Qual a distância que uma bijudama pode atingir? Suas risadas maníacas ecoaram enquanto 2 bijudamas se formavam em suas bocas, brilhando com energia sinistra. Os olhos penetrantes de Tobirama se estreitaram. Isso é ruim. Bum, bum. As 2 bijudamas foram lançadas no ar em arcos altos, mirando não diretamente em seus alvos, mas nas proximidades de Hiruzen Sarutobi e dos outros jovens shinobi. Mesmo que as explosões não atingissem diretamente, as explosões resultantes devastariam toda a área, tornando inúteis os esforços de Tobirama para proteger a retaguarda. Você não vai conseguir. A voz de Tobirama carregava uma determinação calma enquanto ele sacava 2 kunai com um olhar firme. Naquele momento ele tomou sua decisão. Hiruzen, Danzo, Koharu, Omura. O futuro de Konoha está em suas mãos. Com um movimento fluido, Tobirama lançou sua kunai com a marca do deus voador do trovão em direção às bijudamas que se aproximavam. Assim que alcançaram as bombas, o jutsu de teletransporte foi ativado. A primeira bomba desapareceu, reaparecendo momentos depois em uma distante e desabitada cadeia de montanhas. Bum! A explosão ensurdecedora iluminou o horizonte, mas a ameaça imediata foi neutralizada. Tobirama rapidamente lançou uma segunda kunai para redirecionar a bomba restante, mas o campo de batalha era implacável. Essa é a verdadeira surpresa que preparamos para você, segundo Hokage. Sem precisar se virar, Tobirama sentiu. Os irmãos Ouro e Prata haviam combinado seus poderes, formando uma bijudama ainda maior que rolou em sua direção como uma pedra enorme e destrutiva. À medida que a segunda bomba se aproximava, seus companheiros, agora cadáveres reanimados, se lançaram contra o ataque protegendo. Buon!
A explosão atravessou o campo de batalha, sua luz ofuscante transformando o céu escuro em um mar de brilho. Mesmo que os irmãos de ouro e prata possuíssem apenas fragmentos do poder da Nove Caudas, era o suficiente para rivalizar com o ápice da força Shinobi. Quando a poeira finalmente baixou, o campo de batalha estava irreconhecível, um deserto árido de terra carbonizada e crateras fumegantes. Tobirama jazia no chão, sem metade do corpo. Mesmo assim, sua mente permanecia afiada, seus olhos cansados fixos no céu. A última bijudama foi redirecionada. Ele se perguntou silenciosamente, seus pensamentos se concentrando na segurança de seus alunos. Conhecido como o Shinobi mais rápido de sua era, Tobirama poderia ter fugido. Ninguém poderia tê-lo impedido. Mas no final, ele escolheu usar sua velocidade e astúcia para garantir a sobrevivência de seus 6 discípulos. Porque ele acreditava neles. Ele acreditava que eles dariam continuidade à sua vontade. Assim como outro homem faria décadas depois, um homem que sacrificou tudo para proteger a aldeia e confiar seu futuro à próxima geração. O som de passos se aproximava silenciosamente. Tobirama Senju olhou para o lado, seu olhar penetrante pousando nos 3 formidáveis Shinobi ressuscitados ao seu lado. No entanto, seus corpos recém-reparados no Edo Tensei agora brilhavam fracamente, sinalizando seu retorno à terra pura. Então, parece que o conjurador deste jutsu também precisa ir embora? Os lábios de Tobirama se curvaram em um leve sorriso. Ele parecia em paz, sem carregar fardos. Iga Tenin abaixou a cabeça ligeiramente. Senhor Tobirama, sinto muito. Não pude ajudá-lo muito. Tolice. Tobirama riu baixinho. Vamos nos encontrar novamente no outro mundo. Uchiha Tajima, com uma expressão relutante, finalmente falou. Eu ainda não suporto o clã Senju, mas sacrificar-se pelo bem do seu discípulo? Eu respeito isso. O sorriso de Tobirama se alargou levemente, embora permanecesse em silêncio. Seu olhar se voltou para outra direção, onde mais de uma dúzia de Shinobi enlouquecidos de Komogakure haviam encontrado seu fim. Sob a força destrutiva de uma bijudama, eles foram obliterados, sem deixar vestígios. Os corpos dos irmãos Kinkaku e Jinkaku, no entanto, ainda estavam intactos, graças à proteção de suas capas de besta com cauda. A capa de Jinkaku havia sido completamente arrancada, deixando-o esparramado sem vida no chão. Quanto a Kinkaku, ele ainda não estava morto. Ondas fracas de chakra da besta com cauda ainda emanavam de seu corpo. Kinkaku gemeu com a voz carregada de agonia. Parecia estar tentando desesperadamente usar o chakra da besta com cauda para se manter vivo, mas era evidente que não conseguiria. Tobirama sentia a vida se esvaindo. Mesmo que um ninja médico altamente habilidoso estivesse presente, seria impossível salvá-lo naquele momento. Talvez os irmãos Kinkaku e Jinkaku nunca imaginaram que sua própria bijudama explodiria bem na frente deles, deixando-o sem chance de escapar. Capítulo 107. Amigo ou inimigo? A densa floresta estava estranhamente silenciosa quando Hiruzen Sarutobi e sua equipe pararam no topo de um galho grosso de árvore. Seus pomos de Adão balançaram involuntariamente enquanto olhavam para frente, a tensão pairando no ar. Momentos antes, eles testemunharam uma bijudama cruzando o céu, sua descida marcada por um estrondo ensurdecedor a poucos quilômetros à frente. No entanto, estranhamente a bomba não explodiu. Tais anomalias só aumentavam seu desconforto. Afinal, o medo do desconhecido muitas vezes superava o terror do que se podia ver. Toque, toque, toque. Hiruzen, alguém está vindo, sussurrou Danzo com a voz tensa. Eu sei, respondeu Hiruzen, acalmando os nervos. Prepare-se para a batalha. Independentemente do que os aguardasse, eles não podiam se dar ao luxo de vacilar. Eram Shinobi de Konoha, alunos do segundo Hokage. Enfrentariam qualquer desafio de frente. A equipe de 6 homens, Hiruzen, Danzo, Akimichi Torifu e Uchiha Kagami, junto com os 2 membros restantes do esquadrão, estava pronta, atenção palpável. Então, uma voz calma, quase provocadora, emergiu das sombras. Vocês todos perderam a capacidade de sentir chakra? Ou é assim que cumprimentam alguém que acabou de salvar suas vidas? A figura emergiu das sombras com a mão esquerda levemente fomegante. Com o movimento casual do pulso, Kakuzu dissipou o calor persistente da palma. Internamente, ele resmungava. Sambi, você é uma piada comparado ao Kurama. Uma bijudama da 9 caudas quase me cozinhou vivo. E ainda te chamam de igual para igual? Apesar da irritação, Kakuzu não pôde deixar de se maravilhar com o poder avassalador de Kurama. Havia uma razão para que até mesmo a Shirama Senju reconhecesse a 9 caudas como a mais poderosa das bestas com cauda. Assim que os 6 Shinobi reconheceram Kakuzu, o alívio os inundou. A tensão em seus ombros diminuiu um pouco, embora Hiruzen permanecesse alerta. Kakuzu-sama, Hiruzen começou em tom respeitoso. Para ele, Kakuzu era mais do que apenas um guerreiro formidável, era também um mentor de suas missões anteriores. O que acabará de acontecer não era segredo da vila, então Hiruzen rapidamente resumiu a situação. O olhar penetrante de Kakuzu perscrutou Hiruzen enquanto ele falava. Com apenas 24 anos, Hiruzen era jovem, não particularmente alto, mas já exalava uma postura firme e serena. Mesmo diante da presença avassaladora de Kakuzu, o jovem manteve a postura. Impressionante para alguém tão inexperiente. Nada mal, pensou Kakuzu, embora não pudesse deixar de se perguntar se o Dain do Fogo compartilharia seus sentimentos. Será que eles realmente confiariam o papel de Hokage, uma posição tão crítica, a alguém tão jovem? Não seria surpreendente se exigissem uma votação de toda a vila para aprovação. Ainda assim, com o apoio prévio de Tobirama Senju e o talento inegável de Hiruzen, Kakuzu imaginou que era apenas uma questão de tempo. Dele 1 ou 2 anos para provar seu valor, e Hiruzen consolidaria seu lugar como terceiro Hokage. Kuf. Entendo, disse Kakuzu finalmente, dando um tapinha no ombro de Hiruzen. Parabéns por se tornar o terceiro Hokage. Como seu professor disse, volte para Konoha e garanta que as chamas da vila continuem queimando forte. Eu cuido da situação daqui para frente. Hiruzen hesitou.
Sabia que o vínculo entre Kakuzu e seu mestre, Tobirama, era mais profundo do que ele conseguia compreender. A aparição de Kakuzu ali não podia ser mera coincidência. Se essa é a sua decisão, então deixamos isso com você, Kakuzu-sama, disse Hiruzen, com a voz firme apesar da dor que o dominava. A explosão anterior não deixara dúvidas, o destino do professor deles era sombrio. No entanto, Hiruzen sabia qual era seu dever, retornar a Konoha com o tratado de paz assinado por Komogakure. Era isso que mais importava. Danzo, ao lado dele, cerrou os punhos. Embora lamentar a morte de Tobirama já fosse difícil o suficiente, foi a percepção de que seus próprios sonhos de se tornar Hokage haviam sido destruídos que o feriu ainda mais. Kakuzu, notando a expressão sombria de Danzo, ofereceu-lhe um raro momento de conforto. Não fique remoendo, Danzo, disse Kakuzu. A posição de terceiro Hokage é imutável. A decisão do seu professor é final. Mas lembre-se, o fracasso agora não significa fracasso para sempre. Ele deu um sorriso irônico. Se você for capaz, pode se tornar o quarto. Ou o quinto. Se não o quinto, bem, você vai encontrar o seu momento eventualmente. Os olhos de Danzo se arregalaram. O peso nas palavras de Kakuzu o fez perceber. Um único revés não definia uma vida inteira. Enquanto ele vivesse e enquanto Konoha resistisse, sempre haveria outra oportunidade para realizar suas ambições. Entendido, Kakuzu-sama, disse Danzo com a voz resoluta. Ficarei ao lado de Hiruzen e protegerei nossa vila. Kakuzu assentiu, satisfeito. Observando Hiruzen e Danzo se firmarem, ele se permitiu um raro momento de otimismo. O futuro de Konoha parecia garantido, pelo menos por enquanto. Após uma breve despedida, Kakuzu se virou e desapareceu na distância. A equipe começou sua jornada de volta a Konoha com passos pesados, porém determinados. Um trecho de terra queimada se estendia à frente, com fumaça subindo em espiral no céu que escurecia. As botas de Kakuzu rangiam contra o chão carbonizado enquanto ele se aproximava do cenário de devastação. Você está aqui. A voz era fraca, mas resoluta, como se seu dono estivesse esperando por ele. Os olhos de Kakuzu pousaram no único sobrevivente do confronto, Tobirama Senju. Ao lado dele jazia Jinkaku lutando pela vida. Kakuzu sentou-se de pernas cruzadas diante de Tobirama Senju, com o olhar fixo no rosto ensanguentado do homem à sua frente. A atmosfera entre eles era pesada, tingida por 1000 palavras não ditas. Para ser honesto, ambos estavam inundados por emoções complexas. Sem perceber, mais de uma década havia se passado desde que se cruzaram pela primeira vez. Lutaram um contra o outro e até mesmo estiveram lado a lado em batalhas. Eram amigos? Provavelmente não. Eram inimigos? Menos ainda. Se alguém fosse definir seu vínculo, ele só poderia ser descrito como um relacionamento que se situava na linha entre aliado e adversário. Tobirama expirou lentamente. Sei que você está aqui para tirar minha força. Tá? Quando você descobriu minha habilidade? O tom de Kakuzu era neutro, quase coloquial. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Tobirama. Agora mesmo. Finalmente confirmei. Kakuzu sempre fora cauteloso em revelar a extensão total de suas habilidades. Na verdade, havia apenas uma pessoa que realmente o enxergara, Hyuga Tenin. Tobirama, por outro lado, havia juntado as peças por dedução e observação. Foi somente com o comentário de Kakuzu momentos antes que tudo se encaixou. Pela primeira vez, ele compreendeu o verdadeiro poder do homem que fora rival e companheiro por tantos anos. Você protegerá Konoha? A voz de Tobirama começou a falhar, mas mesmo agora, o nome da vila não saía de seus lábios. Sua lealdade inabalável a Konoha brilhou até o fim. Kakuzu assentiu solenemente. Se você permanecer fiel a Konoha, Konoha não o abandonará. No futuro, Konoha continuará sendo a vila mais forte do mundo Shinobi, disse Kakuzu, com um tom firme e resoluto. Ela protegerá mais vidas do que nunca. A nova geração que ela cria superará até mesmo a nossa. Kakuzu falou sobre Konoha da qual se lembrava, uma visão profundamente gravada em sua mente. Talvez, no final, este mundo Shinobi seja um pouco diferente do que imaginávamos, admitiu. Mas pode ficar tranquilo. Eu cuido do que sobrar. Konoha prosperará. Sua voz era firme, carregada de uma convicção inquestionável. O sonho do seu irmão e os ideais da nossa geração, todos se concretizarão. Ao ouvir essas palavras, os lábios de Tobirama se abriram ligeiramente, sua expressão se suavizando. Ele não acreditava que Kakuzu estivesse mentindo para ele em seus momentos finais. A confiança e a certeza na voz de Kakuzu eram inconfundíveis. O futuro, deixo com você. Kakuzu, faça-o. Capítulo 108. Enfrentando a 9 caudas, libertando a fúria. Em termos de jutsu, o primeiro Mizukage provavelmente conseguiria se sair bem contra Tobirama Senju, mas as vastas reservas de chakra de Tobirama, combinadas com técnicas proibidas como a técnica do deus voador do trovão, fizeram dele uma força única no mundo ninja. Depois que Tobirama finalmente fechou os olhos pela última vez, Kakuzu o selou em um pergaminho de selamento feito sob medida. O poder de Tobirama agora era seu para reivindicar, mas não imediatamente. De acordo com o jutsu proibido de Chimera, a fusão e assimilação completas de linhagens levaria um tempo considerável. Kakuzu planejava lidar com isso em sua base. Enquanto ele guardava o pergaminho e se preparava para sair, um som fraco chegou aos seus ouvidos. Kurg, Ug. Uma luz dourada tremeluzia fracamente enquanto Kinkaku jazia esparramado no chão, ofegando em seus últimos suspiros. Mesmo em seu estado debilitado, seu físico ainda exalava uma estranha resistência. Os irmãos Kinkaku e Jinkaku tinham constituições fortes, sem dúvida. Eles haviam devorado a carne da 9 caudas, suportando seu chakra sem sucumbir à sua reação. Não apenas sobreviveram, como também reivindicaram parte do poder da 9 caudas. Em Komogakure, com suas reservas de chakra, eles conseguiram empunhar 5 ferramentas lendárias simultaneamente. Se a suposição de Kakuzu estivesse correta, as habilidades extraordinárias dos irmãos provavelmente vinham de sua linhagem.
Não eram apenas o Senju, o Uchiha ou Uzumaki que carregavam o sangue dos 6 caminhos. Quem sabia quantos descendentes Azura, o errante havia gerado após espancar o irmão? Ainda assim, mesmo que os irmãos fossem parentes distantes de Azura, sua linhagem estava diluída a ponto de ser irreconhecível. Kakuzu tinha pouco interesse nesses dois loucos. Observando a respiração ofegante e a expressão de dor de Kinkaku, ele começou a endurecer o braço. Lentamente aproximou-se, pronto para acabar com o sofrimento do homem com um único soco. Mas quando estava prestes a atacar, Kakuzu parou. Abaixando o punho, ajoelhou-se ao lado do corpo de Kinkaku. Apesar de estar à beira da morte, o homem ainda tinha algum valor. Um estranho chakra vermelho emanava do corpo de Kinkaku, o poder inconfundível da 9 caudas. Kakuzu abriu a palma da mão, mirando no chakra. Liberação da escuridão, absorção de chakra. O chakra do 9 caudas era o mais forte entre todas as bestas com cauda. Se ele conseguisse extrair esse fragmento e recriar um 9 caudas em miniatura, como nos experimentos do pseudo 3 caudas, isso seria realmente fascinante. Mas, baque, no momento em que o chakra entrou em seu corpo, as pupilas de Kakuzu dilataram-se bruscamente. Caramba! Ele tentou retirar a mão, mas já era tarde demais. A quilômetros de distância em Konoha, na propriedade Senju, Uzumaki Mito dormia pacificamente. Sua barriga, porém, estava longe de estar calma. Nas profundezas de seu selo, em um espaço mal iluminado semelhante a um esgoto, uma fera colossal dormia em uma gaiola enorme. 9 caudas balançavam preguiçosamente no ar, enquanto um sorriso sinistro se espalhava por seu rosto, revelando fileiras de dentes afiados como navalhas. O 9 caudas riu sua diversão maliciosa e inconfundível. Embora distante, ainda conseguia sentir o que estava acontecendo. Através de seu chakra, via a cena se desenrolar com perfeita clareza. Enquanto isso, o mundo de Kakuzu escurecera. No vazio, 2 olhos carmesim brilhavam intensamente, acompanhados por fileiras de presas reluzentes. Hehehe. Uma voz, cheia de zombaria e malícia, ecoou no abismo. Humano, você é o primeiro a pisar neste domínio em séculos. Venha, meu poder está diante de você. Conquiste-o e o mundo será seu. 9 portas brancas se materializaram na escuridão, cada uma inscrita com uma única palavra. Azul, branco, vermelhão, preto, dourado, celestial, morte, norte, sul. Tudo o que Kakuzu precisava fazer era tocar nas portas para reivindicar poder ilimitado. Seus olhos ficaram vidrados enquanto ele se aproximava com a mão estendida. Mas quando seus dedos estavam prestes a roçar em uma das portas, ele parou. O que houve, humano? Você não anseia por esse poder? A raposa de 9 caudas, reclinada preguiçosamente com suas 9 caudas balançando, observava-o com um divertimento irônico. Ao longo dos séculos, incontáveis humanos tentaram reivindicar seu poder. Mesmo que Kakuzu conseguisse resistir à ilusão, a raposa era mais do que capaz de jogar o jogo longo. A risada aguda de Kakuzu ecoou pelo vazio. Então foi aqui que os irmãos Kinkaku tiraram força. Não exatamente, rugiu 9 caudas com a voz cheia de malícia. Eles só conseguiam usar meu chakra porque consumiam minha carne. Eu lhes ofereci este portal uma vez, mas eles hesitaram. Sem poder verdadeiro, eles sucumbiram a você. Que irônico, não é? Hehehe. O significado da raposa era claro. Os irmãos tinham apenas arranhado a superfície do seu poder, meros resquícios de chakra em sua carne. A verdadeira fonte estava dentro daquelas portas. Mas em vez de buscar o poder, Kakuzu abaixou o braço. Olhando para 9 caudas, ele sorriu. 9 caudas, está aí a sua coleção de ódio, condensada em outro reino. Ganhar este poder invocaria as bestas de invocação correspondentes. Esta técnica chama-se 9 bestas mascaradas, não é? Ao longe, o 9 caudas Kurama ouviu as palavras e por um momento, ficou genuinamente atordoado. Não conseguia entender como Kakuzu descobrira o poder que tanto odiava. No entanto, como um ser que viverá por séculos, a compostura de Kurama permaneceu inabalável. Sua expressão não revelava nada. Nada mal, pirralho. Eu me lembro de você, disse ele com um rosnado baixo. Sim, era você. Eu te vi no funeral de Hashirama Senju. Seu chakra é bem único. Kakuzu, no entanto, ignorou completamente as palavras de Kurama. Em vez disso, tocou a testa distraidamente, e seus pensamentos rapidamente se encaixaram. 9 bestas mascaradas. Esta era a técnica de invocação de Uzumaki Mema, uma versão paralela de Naruto. Ao contrário de Naruto, Mema crescerá em uma família amorosa, com seus pais sendo ninjas poderosos. No entanto, apesar desse ambiente ideal, ele escolhera um caminho de escuridão e ódio, tornando-se o maior antagonista de seu mundo. E por que Mema havia caído tanto? Essa pergunta só poderia ser respondida pelo sombrio Kurama do mundo de Mema, que havia distorcido sua mente. Mema e a 9 cauda sombria compartilhavam um entendimento mútuo. Mema podia exercer livremente o poder de Kurama, incluindo esta formidável técnica de invocação, as 9 bestas mascaradas. Quando as 9 manifestações de ódio retornaram ao corpo de Mema, ele conseguiu alcançar a transformação completa da besta com cauda. Quanto ao motivo pelo qual os 9 caudas deste mundo não possuíam uma técnica de invocação tão grandiosa, a resposta estava nos irmãos de ouro e prata. Eles consumiram parte do chakra de Kurama, selando sua habilidade. Originalmente, esse poder deveria ter sido perdido para sempre quando os irmãos pereceram. Entretanto, Kakuzu conseguiu extraí-lo usando a liberação Yin. Depois de juntar tudo, Kakuzu abaixou a mão e olhou para 9 caudas. 9 caudas? Sua voz era ríspida. Você é um gato. O que? O choque inicial de Kurama foi breve, mas seu comportamento descontraído desapareceu instantaneamente. Dentro do selo, seu pelo vermelho fogo se arrepiou de indignação. Os olhos desse cara devem estar quebrados. Você tem muita coragem.
O chakra de Kurama aumentou enquanto ele se preparava para esclarecer, mas Kakuzu o interrompeu sem hesitar, iniciando um discurso inflamado. Os irmãos Ouro e Prata podem não ter sido os mais inteligentes, mas pelo menos sabiam que você não era confiável. Eles só tiraram uma fração do seu chakra porque entenderam que você não presta. O tom de Kakuzu ficou mais agudo. Não pense que não conheço o seu jogo. De todas as 9 bestas com cauda, você é o mais ardiloso. Sempre fingindo emprestar seu poder aos outros quando tudo que está fazendo é manipulá-los para seu próprio benefício. Então me diga, Kurama, seu comportamento furtivo, dissimulado e traiçoeiro não é parecido com o que mencionei. Kurama estava fervendo, seu chakra rugindo através do espaço selado. Você ousa me insultar desse jeito? Capítulo 109. Problema se formando. O poder das 9 bestas mascaradas era incrivelmente tentador, mas somente se você pudesse realmente controlar uma besta invocada tão formidável. Dentro dela havia 9 entidades, cada uma representando uma direção do mundo, notavelmente alinhadas com as posições dos anéis usados pelos futuros membros da Akatsuki. Sua força combinada era imensa. Em estimativas aproximadas, sem a maestria de nível Rinnegan como a de Nagato, qualquer um que tentasse empunhar as 9 entidades provavelmente seria consumido por elas. Se Kakuzu caísse, o chakra absorvido pelas entidades retornaria automaticamente para 9 caudas. O 9 caudas, sempre tramando. Se alguém ousasse calcular Kakuzu dessa forma, logo veria seu nome publicado no quadro de recompensas. Mas o 9 caudas, vencê-lo em uma luta era impossível, e Kakuzu também não tinha certeza de que conseguiria vencê-lo. Sua raposa maldita rosnou Kakuzu. Madara sempre disse que você não prestava. Se ele algum dia pusesse as mãos em você, faria você arar todos os campos de Konoha como um boi. E quando ele terminasse, ele provavelmente apagaria sua memória para que você pudesse começar de novo no dia seguinte. Essa observação não caiu bem. Rugido. O espaço selado tremeu quando a 9 caudas explodiu em fúria. Como um espírito de raposa ancestral que viveu por milênios, sua vontade era inabalável. Mas havia uma exceção, um indivíduo que ousou pisar em seu pescoço e chamá-lo de fera. Para o 9 caudas foi a humilhação máxima. Seu chakra disparou descontroladamente, manifestando-se como uma fera expondo suas presas. Kakuzu rapidamente percebeu que tinha ido longe demais. Tá bom, disse ele, tentando voltar atrás. Esquece esse cara. Vamos falar de outra pessoa. Senju Hashirama disse uma vez que suas habilidades de combate são comparáveis às das galinhas deles. Que bobagem você está dizendo agora? O 9 caudas, sentado dentro de sua gaiola, lançou-lhe um olhar furioso. Ele não conseguia se livrar da crescente sensação de inquietação. Ele disse que quando matava galinhas conseguia levantá-las com uma mão. Ele conseguiria fazer o mesmo com você sem problemas. Ele te chamou de bichinho de estimação gentil. Disse que você parecia feroz, mas nunca machucaria ninguém. Afinal, como uma galinha poderia matar alguém? Seu desgraçado. O 9 caudas se eriçava de raiva, com os pelos arrepiados. Malevolência, ódio, fúria, tudo transbordava. Seu chakra jorrou como uma inundação torrencial, preenchendo o espaço selado e saturando de malícia. Seus olhos ardiam de ódio. Se pudesse, ele destruiria Kakuzu ali mesmo. Esse miserável não é humano. Se isso chegar aos outros Big, eles nunca vão parar de rir de mim. Nunca vou superar isso. Pela primeira vez, o 9 caudas sentiu uma vontade avassaladora de matar. Ele agarrou as barras de ferro de sua jaula com mãos colossais, pronto para se libertar. A gaiola chacoalhou ameaçadoramente, mas se manteve firme. Uma figura graciosa apareceu de repente dentro do espaço selado. Vestindo uma camisola fina, com o cabelo solto e desgrenhado, Uzumaki Mito deu um passo à frente, suas sandálias de madeira batendo suavemente no chão. 9 caudas é madrugada. Por que você está fazendo tanto barulho? Calha a boca, sua mulher miserável. Vou sair hoje à noite, custe o que custar. O 9 caudas nunca foi tão descarado, nem mesmo falando insolentemente com uma mulher que o próprio Senju Hashirama não ousava contrariar. Mas Mito não se intimidou. Formando o selo do tigre com uma única mão, ela liberou seu chakra. 4 correntes douradas saíram de seu peito, rasgando seu delicado vestido como chicotes de aço reluzentes. O 9 caudas não recuou. Como o mais forte das bestas com cauda, ele não se acovardaria diante de uma mera mulher humana. Rugido, rugido, rugido. Seu chakra aumentou e sua raiva se intensificou. Até, craque, craque, craque. As correntes de adamantina chicoteavam seu corpo. Argue. O 9 caudas soltou um grito gutural de agonia. Foi uma tortura. Mito permaneceu ereta, com uma expressão inabalável. Naquele espaço, ela era rainha. Por fim, o 9 caudas começou a entender por que Hashirama o havia selado naquele lugar. Relutantemente ele começou a recuar. Mas ele não conseguia se livrar da humilhação que Kakuzu lhe infligiu. As palavras de zombaria ecoavam em sua mente, alimentando sua raiva latente. Mito, perspicaz como sempre, abaixou suas correntes e examinou a 9 caudas. Ao longo dos anos, eles coexistiram pacificamente. Por que ele estava se comportando mal esta noite? Ela o estudou cuidadosamente, seu rosto de repente ficando vermelho. Ela percebeu. Afinal, o 9 caudas ainda era um animal. E animais tinham impulsos. Perturbada, Mito apertou a camisola, sua pele exposta era um lembrete de sua aparência apressada. 9 caudas, disse ela gentilmente. Se tiver alguma coisa em mente pode me dizer. O 9 caudas o encarou sua fúria anterior amortecida. Diga-me, quem era aquele homem? Qual homem? Aquele com o chakra incomum no funeral. Chakra incomum. Mito franziu a testa enquanto tentava se lembrar. Levou apenas um momento de reflexão para que ela se lembrasse. Mas a expressão de Uzumaki Mito escureceu. Kakuzu? Você está pensando em um homem? Então o nome desse cara é Kakuzu, hein? Droga. Seu pervertido Kurama. A opinião de Uzumaki Mito sobre a 9 caudas caiu drasticamente.
Ela achava que a raposa estava solitária e se comportando mal por causa disso. Bate! Outro chicote de ferro atingiu a testa de Kurama. Argue! Kurama gritou, agarrando a cabeça. Aquele golpe doeu. Chega de bobagens. Continue assim e você vai se arrepender, disse Mito, batendo o pé antes de sair do espaço de selamento. Kurama foi deixado para trás, com lágrimas de dor ameaçando sair de seus olhos. Kakuzu, seu desgraçado, eu vou me lembrar disso. Nas profundezas da floresta, Kakuzu estendeu a mão, usando sua liberação de trevas para absorver completamente o chakra vermelho escuro. Ele então o selou em um pergaminho de armazenamento. Não se tratava de um chakra comum, era algo muito mais potente, um fragmento do poder da Nove Caudas. No entanto, essa energia não podia retornar a Kurama naquele momento. Se alguém algum dia conseguisse domar esse poder, as lendárias 9 bestas mascaradas o serviriam. Kakuzu ainda não tinha certeza se era capaz de conquistar esse poder. Por ora, decidiu selá-lo até ter confiança para assumir o controle. Que estranho! Antes, o Nove Caudas era tão feroz, murmurou Kakuzu, mas agora é dócil como um gatinho. Selar o chakra tinha sido fácil demais. Não houve sequer um sinal de resistência ou reação emocional por parte do chakra da Nove Caudas. Era normal, para dizer o mínimo. Ainda assim, a falta de resistência de Kurama funcionou a seu favor. Kakuzu não pensou muito. Guardando o pergaminho, preparou-se para deixar aquele lugar problemático. Mas assim que ele se virou, Kakuzu congelou no meio do caminho. Alguém estava atrás dele. Eles apareceram silenciosamente sem deixar rastros. Kakuzu só percebeu isso graças aos seus instintos aguçados, desenvolvidos ao longo de inúmeras batalhas de vida ou morte. No mundo ninja, eram poucos os que conseguiam chegar tão perto dele sem serem notados. Nem mesmo Tobirama Senju conseguiu. Os sentidos de Kakuzu conseguiram detectar o momento em que a técnica do deus voador do trovão de Tobirama foi ativada. Hashirama Senju estava morto, o que deixou. Uma sensação de perigo tomou conta de Kakuzu. Capítulo 110. Trabalhando com Kakuzu. Seja você um deus ou mortal, qualquer um que se opuser a mim encontrará seu fim. Os punhos de Kakuzu endureceram instantaneamente quando sua técnica Medo do Rancor da Terra foi ativada. Num piscar de olhos, seu braço disparou como um míssil, atingindo com precisão milimétrica. Baque! Seu punho de ferro perfurou o peito do oponente. Por um instante, seus olhos afiados refletiram o rosto chocado do inimigo. Não foi o Shia Madara. Se Madara ainda estivesse vivo e causando estragos no mundo Shinobi, o caos já teria tomado conta das terras. O oponente, empalado pelo ataque de Kakuzu, parecia querer falar, mas a outra mão de Kakuzu já estava crepitando com raios. Liberação de tempestade, lança trovejante. Liberação de tempestade, uma combinação de chakra de relâmpago e água, equilibrava a velocidade da liberação de relâmpago com controle aprimorado. A lança atingia o alvo, e arcos elétricos atravessavam o corpo do inimigo. Mesmo assim, a expressão da vítima mostrou apenas um lampejo de dor. Espere. Não tenha pressa, eu não sou seu inimigo, gaguejou o homem. Calhe a boca. Qualquer um atrás de mim é um inimigo. Kakuzu rugiu, saltando no ar. Em um instante, ele surgiu acima da figura sombria. Liberação de água, técnica da lanterna miragem. O jutsu era um genjutsu simples criado para desorientar o inimigo. Mas a sombra, agora revelada como Zetsu Negro, apenas sorriu. Eu disse que não sou seu inimigo, disse Zetsu Negro. Ah, é mesmo? Então deixa eu te cumprimentar direito. Bum! O punho de Kakuzu atingiu a cabeça de Zetsu Negro com força esmagadora. Por um breve momento, Zetsu Negro pareceu completamente atordoado. Kakuzu não havia terminado. Sua mão se moveu em um gesto de selamento, e runas misteriosas se espalharam pelo corpo de Zetsu Negro como fogo. Técnica de selamento dos 8 trigramas. 10 minutos depois, Kakuzu estava de pé em terra firme, flexionando o pulso. Aos seus pés, jazia uma pilha de lodo preto semelhante a piche. O corpo do Zetsu Negro havia sido praticamente desmantelado. Mas ele não estava morto. Mesmo depois de ser transformado em gosma, Zetsu Negro permaneceu vivo. Kakuzu franziu a testa. Ele já havia usado ninjutsu, taijutsu, genjutsu e até técnicas de selamento contra a criatura, mas nada conseguiu matá-lo. Essa coisa é como as sobras da Kaguya. Nojenta, mas indestrutível, murmurou Kakuzu. A única maneira de lidar com o Zetsu Negro, ele percebeu, poderia ser uma técnica de selamento de nível dos 6 caminhos, como a devastação planetária. Parecia que a história da missão do Zetsu Negro para reviver Kaguya não terminaria tão cedo. Eu te disse, sou seu aliado. Estou aqui para te ajudar. Por que você não escuta? Zetsu Negro choramingou da sua poça. Olha só você. Negro como carvão e assustador como o inferno. Quem acreditaria que você está aqui para ajudar? Kakuzu zombou. Ponto justo. Tudo bem, tudo bem. Agora, você pode pelo menos tirar o pé do meu rosto para que eu possa me regenerar? Resmungou Zetsu Negro. Kakuzu o encarou com cautela, mas acabou obedecendo, recuando. Não que Kakuzu temesse o Zetsu Negro, longe disso. A criatura era fraca, nada mais que bucha de canhão. Mas Kakuzu sabia que era melhor não lutar sem motivo. Se Zetsu Negro o procurava, era porque queria usá-lo. E se esse fosse o caso, pensou Kakuzu, por que ele não poderia inverter a situação e usar o Zetsu Negro? Fala logo. Qual é o seu objetivo? Perguntou Kakuzu, indo direto ao ponto. Após se regenerar completamente, Zetsu Negro se recompôs e adotou uma postura mais serena. Kakuzu, eu sou a manifestação da vontade da árvore divina, começou ele. Se não se importar, pode me chamar de Zetsu Negro. Diferentemente das táticas de manipulação que ele usou em Uchiha Madara, Zetsu Negro optou por uma abordagem mais direta dessa vez. Ele falou de eventos de milênios passados, como a árvore divina desceu sobre o mundo trazendo bênçãos divinas. Como ela foi selada pelo sábio dos 6 caminhos, deixando para trás apenas um fragmento de sua vontade. Esse fragmento era ele.
Kakuzu, o renascimento da árvore divina representa um novo amanhecer para este mundo. Quando esse momento chegar, você será o soberano desta nova era, declarou Zetsu Negro. Você concederá paz e prosperidade ao mundo e, em troca, alcançará a verdadeira imortalidade ao consumir o fruto da árvore divina. O discurso do Zetsu Negro continuou por 1 hora, tecendo uma tapeçaria de promessas e ambições. Seu objetivo final era simples: reunir as bestas com cauda e reviver a árvore divina. Como isca, ele ofereceu a Kakuzu o prêmio máximo, a vida eterna. Estava claro que Zetsu Negro estava observando Kakuzu há algum tempo, aprendendo sobre seus desejos, suas habilidades e sua natureza. Kakuzu, no entanto, não era de cair em promessas grandiosas. Ele abriu os olhos e estendeu a mão em direção ao expectante Zetsu Negro. Tudo bem. Quer que eu ajude você a capturar as bestas com cauda? Eu faço isso, disse Kakuzu, secamente. O rosto de Zetsu Negro se iluminou. Maravilhoso. Eu sabia que você... Mas onde está meu pagamento? Kakuzu interrompeu. Pagamento? Zetsu Negro congelou, sua excitação substituída pela confusão. Você espera que eu arrisque a minha vida roubando bestas com cauda das 5 grandes nações, sem me pagar? A voz de Kakuzu se elevou, seu temperamento explodindo. Tapa? O estalo ressonante fez Zetsu Negro girar no lugar. Kakuzu o agarrou pelo pescoço com os olhos brilhando de fúria. Eu não trabalho de graça. Se você quiser meus serviços, pague adiantado. Vida eterna? Isso é só um sonho até eu ver o dinheiro. Zetsu Negro tossiu, seus planos temporariamente frustrados. Claramente, ele não havia se preparado o suficiente para esta reunião. Mas Kakuzu não terminou. Lembre-se disso, eu, Kakuzu, faço tudo com base em princípios. Se quer que eu trabalhe para você, é melhor ter algo a oferecer. Me dê o dinheiro, e eu cuido deles imediatamente. Mas se você estiver falido e tentando se aproveitar, Kakuzu cerrou os punhos com força. Craque. O recém-regenerado Zetsu Negro foi mais uma vez reduzido a uma pilha de lodo. Como Zetsu Negro queria encenar uma cena com Kakuzu, Kakuzu estava determinado a desempenhar seu papel de forma convincente. Por enquanto, ele estava interpretando o papel de uma pessoa normal que desconhecia a verdade. Uma pessoa normal que encontrasse Zetsu Negro pela primeira vez não confiaria nele de cara. Isso seria realmente anormal. Após terminar sua apresentação, Kakuzu se virou e saiu sem olhar 2 vezes. A poça de lodo que era o Zetsu Negro começou a se recompor lentamente. Droga, murmurou Zetsu Negro. Seu corpo, conectado à terra, podia se curar à vontade, mas a dor dos ataques implacáveis de Kakuzu persistia. Aquele cara era incrivelmente violento, despedaçando o próprio corpo 2 vezes no primeiro encontro. Era um completo desrespeito. Ajustando a cabeça de volta ao lugar, Zetsu Negro olhou na direção que Kakuzu havia deixado, seus lábios se curvando em um sorriso sinistro. Mais cedo, ele havia percebido um breve momento de hesitação nos olhos de Kakuzu quando ele mencionou a imortalidade. Aquele segundo de dúvida confirmou que suas palavras haviam deixado uma impressão. Minha reivindicação de vida eterna o afetou, hein? Zetsu Negro riu sombriamente. Ele é um canalha ganancioso, mas eu consigo lidar com isso. Ser escolhido por mim deveria ser considerado uma honra, refletiu ele. Agora, apresse-se e contribua para a ressurreição da minha mãe. Um novo plano já se formava na mente de Zetsu Negro. Mas não havia pressa, ele havia esperado milênios, e um pouco mais de tempo era insignificante. Por enquanto, era melhor evitar aparecer com muita frequência na frente de Kakuzu. Apostar na sorte só levaria à irritação de Kakuzu. O corpo do Zetsu Negro afundou lentamente na terra, desaparecendo sem deixar vestígios. Pouco tempo depois, Kakuzu retornou à cidade da Árvore Branca. Era difícil dizer se o súbito aparecimento de Zetsu Negro foi uma bênção ou uma maldição, mas, no fim das contas, foi apenas um breve interlúdio. O foco principal de Kakuzu continuava sendo aumentar sua força. Por enquanto, ele se concentraria em fundir suas linhagens. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.